Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 15 de março de 2022. E o texto ou o tema que estudaremos na lição da Escola Sabatina será Deus fará tremer os céus e a terra. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 26, que diz assim: Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: Ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também os céus. Todas as vezes que olhamos para a Bíblia, nós percebemos que numa perspectiva judaica, ou uma perspectiva tendo como base os escritos do Antigo Testamento, todas as vezes que o Senhor Deus interviu na história para libertar o seu povo, ele fez abalar a terra. Quando, por exemplo, Cristo Jesus, ele desceu sobre o Monte Sinai todo tremeu e fumegou. Aqui existem no nosso guia de estudos alguns momentos em que o Senhor Deus desceu para poder vir em socorro do seu povo e que ele fez com que a terra tremesse. Por exemplo, Juízes capítulo 5, verso 20 diz: Desde os céus pelejaram as estrelas contra Císera, desde as órbitas o fizeram. Ele está mencionando aqui quando Débora e Baraque estavam lutando contra Císera, Deus, ele lutou desde os céus por ele. E isso é descrito como um poderoso terremoto, como um abalo na terra e ao mesmo tempo nas montanhas por causa da própria presença divina. Se você olha, por exemplo, o capítulo 5 de Juízes, versos 4 e 5 diz: Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Quando o Císera estava lutando contra o povo de Deus, no período dos juízes, Débora era quem julgava Israel. O Senhor Deus escolheu Baraque como o líder dos exércitos e Baraque disse: Eu só vou se você for comigo, Débora. E Débora o acompanhou nessa mesma peleja. E o que aconteceu foi que, apesar dos cananeus possuírem carros poderosos de guerra, esses carros, quando vieram para o vale, foram trazidos para o vale para entrarem em batalha contra o povo de Deus, a terra estremeceu. Houve uma chuva tremenda e uma lama que fez com que os carros ficassem atolados e os carros dos cananeus não serviram para mais nada. Raios do céu vieram e começaram a exterminar os cananeus. E então o povo de Deus venceu essa batalha. A batalha, todas as vezes que o Senhor Deus entra em cena para pelejar em favor do seu povo, a vitória nunca é creditada ao ser humano, mas sempre é creditada ao próprio Deus. Por exemplo, nós encontramos essa mesma imagem em todo o Antigo Testamento, quando Deus ele aparecia para poder libertar os oprimidos. Por exemplo, Salmo 68, versos 7 e 8, que diz: Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Deus, o próprio Sinai se abalou na presença de Deus, o Todo-Poderoso. Ainda no Salmo 60, versículo 2, vai nos dizer: Abalaste a terra, fendeste-a, reparta-lhe, pois, a terra ao seu próprio povo. Quando você vai olhar aqui para o Salmo 77, versos 17 e 18, grossas nuvens se desfizeram em águas, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra, o ribombar do teu trovão ecoou nas redondezas, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra tremeu e se abalou. Todos esses são momentos nos quais os salmos estão retratando o Senhor Deus quando vem para poder lutar em favor do seu povo. É claro que quando nós olhamos para o contexto da carta aos Hebreus, nós vamos descobrir o quê? O Senhor Deus, ele agiu de forma total e completa para poder resgatar os seus filhos através de Cristo Jesus. Como temos estudado durante essa semana, nós tivemos a oportunidade de poder entender, por exemplo, que Cristo Jesus, como nosso sacrifício perfeito, ao morrer na cruz do Calvário e derramar o seu sangue por nós, ele conseguiu alcançar a nossa redenção. Nós fomos salvos da condenação da morte. Graças a Deus por isso. Isso foi consumado na cruz. Jesus disse, a última palavra de Jesus na cruz foi: está consumado. Com isso ele garantiu para nós a nossa salvação e ao mesmo tempo decretou a destruição total e completa do inimigo das nossas almas. O rebelde não se levantará outra vez. Entretanto,
quando olhamos para a nossa história hoje, nós percebemos que a rebelião continua agindo no nosso tempo, nos nossos dias. Quanta dor, quanto sofrimento tem tomado conta de todas as pessoas. Enquanto, por exemplo, eu estou gravando essa lição, eu hoje, por exemplo, estando aqui no escritório do Ministério dos Bravadores e Aventureiros da Associação Paulistana, estou gravando bem cedo essa lição, porque daqui eu estou me dirigindo para um local onde o Paulo, que é esposo da Denise, que é uma diretora de clube de desbravadores que nós temos, o Paulo, um homem temente a Deus, um indivíduo que sempre buscou o nome do Senhor, um missionário, gostava de estudar a Bíblia com as pessoas, depois de lutar contra uma doença, acabou falecendo. Hoje depositaremos o seu corpo na sepultura. E algumas pessoas podem dizer, puxa, mas Jesus não era o Senhor e Salvador desse homem? Ele não trabalhava para Deus? Por que problemas e dificuldades ainda assim vieram sobre ele? Por que ele ser ceifado pela morte? A vitória não foi garantida por Cristo Jesus lá atrás? O que o autor da carta aos Hebreus está dizendo para a gente aqui é que Jesus sim consumou a vitória sobre as forças do mal lá atrás. Ele venceu definitivamente as forças do mal. Isso está muito claro dentro do contexto da Bíblia. O mal não se levantará uma segunda vez. Isso é básico. Mas a vitória de Cristo Jesus ainda não foi, de alguma maneira, confirmada no sentido de executada de forma total e completa, a ponto de o mal ter sido lançado no lago que arde com fogo e enxofre, o rebelde, juntamente com os seus aliados, ter sido destruído pelo fogo eterno. Isto ainda não aconteceu. Portanto, nessa perspectiva, a segunda vinda de Jesus Cristo, ela servirá como um momento culminante no qual todo o joelho se dobrará diante do Senhor Jesus. Logo após o milênio, quando o resultado do juízo vier sobre aqueles que rejeitaram a proposta de salvação de Cristo Jesus, então o lago que arde com fogo e enxofre será aceso. Apocalipse 20 menciona exatamente isso. Lá dentro desse lago que arde com fogo e enxofre estarão o diabo, a besta, o falso profeta, bem como todos aqueles que rejeitaram a graça de Cristo Jesus. Nesse momento, então, a justiça de Cristo, bem como a vitória do Senhor Deus, ela será totalmente estabelecida. Não haverá nenhum resquício de maldade em todo o nosso planeta. O mal terá sido banido para todo sempre. Até que esse momento aconteça, ainda teremos que lidar com essa noção dualística, por assim dizer, dentro do nosso planeta. O bem e o mal convivendo juntos. Temos, é claro, a possibilidade de poder aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, ou então rejeitá-lo. O que é que vai definir a nossa vitória ou o nosso fracasso? A decisão que tomarmos hoje. Portanto, essa descrição da terra tremendo, do Senhor Deus vindo para poder executar o seu juízo, é uma descrição da segunda vinda de Jesus. Quando ele vem para poder libertar os seus filhos, aqueles que foram oprimidos pelo mal, aqueles que passaram por perdas, e aqueles que a morte nos roubou, serão tragados, serão tirados da morte. E então aquilo que é descrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, quando Paulo vai dizer, e então tragada será a morte pela vitória. E os salvos dirão, morte, onde está a tua vitória? Porque a morte terá sido engolida pela vitória do Senhor Jesus. Esse é o momento descrito como a terra sendo abalada, bem como todas as coisas que estarão nela. Eu não sei quanto a você, eu estou esperando por esse momento. Eu confesso a você que eu estou cansado de fazer sepultamentos. Eu estou cansado de ver heróis de Deus, homens e mulheres, que se entregaram a Cristo Jesus, que viveram por Ele, sendo ceifados por esse inimigo que é a morte. A morte hoje parece que ainda tem a vitória. Parece que a vitória ainda está sobre ela, ninguém pode escapar das suas garras. Mas o tempo em que a terra irá tremer e que o Senhor Deus, vindo com todos os seus milhares de anjos, fará com que tudo na terra seja abalado. Todas as forças que o mal ainda retém serão completamente abaladas. E então o mal será para sempre banido do universo.
e nunca mais se levantará outra vez. Eu estou esperando por esse momento. Enquanto isso, o que podemos fazer? Podemos olhar para o céu e pela fé dizer: eu espero pelo momento em que o reino de Deus será 100% estabelecido e que a morte será para sempre banida da presença do Senhor. Até lá, continuamos vivendo pela fé. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que pudesse hoje dar o conforto para a irmã Denise e, ao mesmo tempo, para poder dar o conforto a todos nós que temos perdido nossos entes queridos. Nesse mês, fez 2 anos que eu enterrei meu pai, que a morte o levou. Um guerreiro do Senhor, um homem que trabalhou durante toda a sua vida para Deus. Resultado desse trabalho que ele fez para o Senhor, 13 igrejas foram plantadas através dele. Muitas pessoas se entregaram a Cristo Jesus, mas a morte teve a vitória sobre ele. Mas muito em breve acontecerá um momento em que toda a terra vai tremer, de uma extremidade à outra do céu. A voz de Cristo será ouvida por aqueles que dormiram o sono da morte, então eles serão completamente resgatados. E então dirão: ó morte, aonde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória do Senhor. Até lá, eu continuo esperando. E quero orar junto com você hoje, para que Deus possa dar a esperança e o consolo a todos aqueles que perdem os seus entes queridos nesse mundo de dor, sofrimento e morte. Você quer se unir a mim? Pai do céu, nosso coração fica apertado por pessoas que amamos e que têm sido levadas pela morte. Te peço que o Senhor possa, hoje, de uma maneira muito especial, dar o teu conforto à irmã Denise. Seu companheiro, irmão Paulo, teve a sua vida ceifada pela morte. Mas cremos na ressurreição dos mortos. E cremos que o Senhor o chamará pelo nome quando Cristo Jesus voltar. Até lá, Senhor, conforta o nosso coração nessa esperança. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?